paz do Senhor Jesus. Ruth, capítulo 1, versículo 7 seguinte, que diz assim, ó. Saiu, pois, ela e suas duas noras do lugar onde estiveram. E indo elas a caminho de volta para a terra de Judá. E disse Noemi, ide, voltai à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco a benevolência, como vos achas com que morreram e comigo. 11. Porém Noemi disse, volta, minhas filhas, pois ireis comigo. Tenho eu ainda filhos no ventre para que vos sejam marido? 15. Disse Noemi, eis que minha cunhada voltou do seu povo e os seus deuses. Também tu volte após a tua cunhada. Aí Ruth diz assim, não me inste em deixar e me obrigue que não seguir-te, porque aonde quer que fores eu irei, e aonde quer que pousares eu pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Louvado seja Deus, amados irmãos. Nós vamos ver aqui uma história muito maravilhosa que vai falar acerca do amor entre duas pessoas. Um amor unido por Deus e um amor que foi recíproco. Por quê? Porque nós vamos perceber no texto que Ruth tinha uma grande admiração por Noemi, justamente porque aprendeu muitas coisas com ela, porque era sua sogra, mas também porque viu em Noemi fé, amor a Deus, e ela servia ao Senhor. Ela servia ao Senhor de uma maneira muito extraordinária, a ponto de chamar a atenção de Ruth. Por quê? Porque Ruth vinha de uma família que não servia ao Deus verdadeiro, né? Servia a deuses. E nós vamos compreender que isso chamou a atenção, né, de Ruth. E é por isso que ela tomou essa decisão. Não, eu não vou sair do lado da mulher que me ensinou o que é a verdade, o que é certo, que foi exemplo. Né? E ela decidiu ficar ali, por amor à sogra, por amor a Deus. E nós vamos compreender pela palavra que Noemi, ela foi um grande exemplo, né, de mulher. Embora a vida foi dura, embora a vida para ela foi de percas, de danos, mas nós vamos compreender que mesmo no meio de todas essas lutas e situações, ela se levantou, se posicionou, orientou as suas noras, e quem quis ficar do lado dela, que foi a Ruth, ficou, e a outra voltou, né, para a sua família, para a sua idolatria, para os deuses estranhos. Aí nós vamos ver um posicionamento de quem realmente conheceu a verdade e trouxe essa verdade para a sua vida. E não somente, né, falando, mas ela praticou o amor, se posicionando do lado da sua sogra e chegando, né, em Belém de Judá, foi já trabalhar para sustentar a sua sogra, porque compreendia que a sogra ela era de idade e ela precisava de alguém para cuidar dela. Nós vamos aqui ver o significado dos nomes das pessoas que estão nesse texto. Elimeleque, o significado é meu Deus é rei. Malom significa doença. Quilom, definhamento. Ruth significa amizade, Orfa, pescoço. E aí a gente vai compreender, né? E o nome de Noemi, no caso, é agradável. Aí nós vamos compreender que Malom e Quilom, pelo texto, pelo estudo, que eles já eram pessoas que nasceram enfermas, tinham problema de saúde, por isso que morreram tão prematuramente. E Ruth, significado amizade, que compete exatamente, né, com as atitudes dela. A órfã, né, ela desistiu da sua sogra, ela desistiu de ficar na presença de Deus. E Mara, melhor dizendo, agradável, que é Noemi, teve no versículo, capítulo 1, versículo 20, ela diz assim, ó, que não era mais para ser chamada de agradável, mas de Mara. Por quê? Porque ela estava vivendo um tempo de amargura, um tempo de tristeza, um tempo de perca, um tempo de situação. Talvez você hoje está olhando para a sua vida e para a sua história e está dizendo, eu só perdi até hoje.
estou me sentindo amarga, estou me sentindo perdida, estou me sentindo desorientada. Mas nós vamos ver que Deus levantou Ruth para cuidar de Noemi. E não só para cuidar no sentido de estar do lado, irmãos. Cuidar para alimentá-la, para arrumar um lugar para que ambas vivessem juntas. Ou seja, Deus não permitiu que Noemi morresse na solidão. E nós, conhecendo o texto, nós sabemos. Ruth vai casar com Boaz, vai dar netos para Noemi. E ali eles vão viver felizes. O que eu vejo aqui nessa história é que Deus, quando vê que apesar das dores, dos sofrimentos, das percas, nós continuamos adorando a Ele, servindo a Ele, não desistindo de estar na presença dEle. Ele é o Deus que trabalha, Ele é o Deus que movimenta, é o Deus que traz aquilo que precisamos e realiza o impossível quando nós achamos que nós vamos perecer, quando nós achamos que nós vamos cair, quando nós achamos que o final da nossa vida vai ser pior do que tudo aquilo que a gente já viveu, porque muitas das vezes as situações, as adversidades que entram na nossa vida não é para nos matar, mas é para nos amadurecer, fazer crescer. E Deus, Ele vai testar a nossa fé e nós vamos ver que ela foi testada e ela foi aprovada por Deus, porque nós vamos ver que o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, olhou para a vida dela, olhou para a história dela, levantando Ruth, levantando a Boaz, abençoando e trazendo, e provendo tudo aquilo que ambas precisavam, e não somente no físico, o espiritual delas ficaram abalizados em Deus. Então eu percebo nessa história, nessa situação, que muitas famílias estão vivendo assim. Você está servindo a Deus, você está na presença de Deus, mas situações, adversidades e ventos vieram, você perdeu, você sofreu, você está se sentindo amargurada, aflita, até mesmo decepcionada. Só que Deus nesta manhã, Ele está dizendo para nós com esta palavra: não desista, se levanta, porque Noemi, apesar de ser idosa, ela se levantou e ela caminhou por montanhas, descendo e subindo, era 120 quilômetros a distância de onde ela estava, longe da sua cidade. Só que quando uma pessoa se levanta na presença de Deus, Deus se movimenta, Deus trabalha, Deus faz o impossível. Irmã Inês, e a perca deixa para trás, irmã Inês, e o sofrimento deixa para trás, porque Deus está escrevendo para você uma nova história, assim como Ele escreveu para Noemi. Louvado seja Deus. E veio a criança e alegrou toda a casa. Deus está dizendo nesta manhã: não será só lamento, não será só perca, só dor. Haverá um tempo na sua vida que eu estou preparando, se você permanecer na minha presença, sendo exemplo de cristão, testemunha do meu nome, para chegar na sua vida, na sua história. Você crê? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar.